Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia. Aqui é o Alisson. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo é uma retrospectiva deste ano, então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns livros e um projeto de leitura também, mas para começar... A gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que seguiram aqui o canal, que comentaram. Esse ano tiveram muitos comentários aqui no canal, então isso foi uma coisa que a gente gostou bastante, porque alguns deles foram de recomendações de outros livros até. E além dessa recomendação de livros, isso incentiva bastante a gente a continuar, né, com esse trabalho de trazer mais resenhas de livros aqui no canal. Inclusive, teve também comentário da editora ES Traduções a respeito de um livro que eu li, alguns livros que eu li, né, que eles traduziram do russo para o espanhol, só deixando claro que a gente não tem publicidade ainda aqui no canal, então foi uma leitura que eu fiz por livre e espontânea vontade e gostei, deixei aqui, né, tanto o breve relato sobre o Anticristo, como também os 3 discursos sobre Dostoiévski e um outro livro também do Soloviev que eu estou gostando bastante de ler as obras deste autor. Inclusive, esse ano o canal ele cresceu bastante. Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz em saber, né? Que tem muitas pessoas que a gente nem conhece, mas que gostam aqui, então, desse nosso, eu não vou dizer trabalho, mas desse hobby, né, nosso, de ler livros e fazer resenhas e gravar aqui e trazer, então, para o YouTube. E esse ano também a gente começou com a nossa conta lá no Instagram. Então, se você não segue a gente ainda no Instagram, vou deixar um link aqui na descrição para você seguir a gente por lá também. E a gente vai começar então falando a respeito das nossas leituras preferidas, né, as melhores leituras do ano, e a gente vai falar de apenas 2 cada um, uma de ficção e uma de não ficção, até para o vídeo não ficar muito longo. E depois tem um projeto de leitura que vai acontecer também, começando por mim, então. Começando pela Girl. Não ficção, melhor leitura do ano, Vendo Vozes, do Oliver Sacks. Tem vídeo no canal para quem se interessar. E o de ficção, O Exorcista, eu gostei bastante, foi uma surpresa para mim. E, assim, eu não li muitos livros de terror ou horror, enfim, mas esse eu gostei bastante, recomendo. E tem vídeo no canal também. Agora, os seus... E esse daí, se eu não me engano, acho que você nem ia pegar ele para ler, né? Eu que dei uma forçada de barra pra ela ler isso daí, acabou que ela gostou bastante. Foi uma surpresa, realmente. Bom, e o meu melhor do ano, então, de não ficção, eu vou colocar como o Amor Líquido, do Bauman, onde ele vai abordar, né, aquela teoria, aquela visão dele ali de liquidez sobre as relações humanas. Isso foi uma coisa que eu achei que era só em relação à relação amorosa, né, entre as pessoas, mas aqui ele trata de outros assuntos também, amizade, etc. Então esse eu considero a melhor leitura de não ficção do ano. E de ficção vai ficar com Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é uma distopia assustadora, principalmente pelo fato de ela, pelo menos na minha opinião, né, ser a mais próxima da nossa realidade. O 1984 é um livro que eu gosto bastante, mas eu acho que ali a distopia ela é levada muito pela força, né? Então o governo ele usa a força para oprimir as pessoas. O que eu gostei demais aqui no Admirável Mundo Novo é como o autor ele mostra como você não precisa da força, você pode simplesmente dar às pessoas tudo aquilo que elas querem e no final das contas elas vão te dar todo o controle sobre elas. Então esse livro para mim aqui ele é assustador, mas muito importante, muito interessante também. Então fica com a minha melhor leitura de ficção e a recomendação aqui no canal também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto de leitura que a gente vai iniciar no próximo ano, e é a leitura da Bíblia. Então eu vou fazer essa leitura da Bíblia e vou fazer uma narração, na verdade, né? E eu vou explicar um pouquinho aqui o porquê disso, porque muitas pessoas querem ler a Bíblia e se programam, né, se organizam para ler a Bíblia, e eu tive a ideia de fazer uma leitura e a narração, porque eu acho que isso me ajuda a fixar melhor a história da Bíblia, né? Eu nunca li toda a Bíblia, então eu vou deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que eu não tenho religião. Eu já tive algumas religiões, né? Eu tive uma base evangélica, fui criada na igreja evangélica, mas eu deixei a igreja. E, enfim, então eu li um pouco, mas eu nunca li totalmente a Bíblia. Então eu vou fazer essa leitura
na verdade eu já iniciei essa leitura e a gravação também. O Alisson vai ficar com a parte da edição. E isso é um pouco trabalhoso, a gente já está sentindo, né, a dificuldade que é fazer tanto a narração quanto a edição, porque eu estou lendo essa edição, que é uma edição da Almeida, e é antiga assim, ela é de 1995, e eu já percebi que tem algumas frases difíceis, a leitura é difícil porque muitas vezes vem alguma frase que a gente não tem ideia do que está querendo dizer. São coisas que ficam realmente difíceis de entender, de assimilar, mas eu tenho outras edições para buscar uma referência, uma atualização, né? Eu tenho edições atualizadas. E por que então eu estou lendo nessa edição? Simplesmente porque essa Bíblia era do meu pai. Então, meu pai já faleceu, então eu tive a vontade de ler a Bíblia dele, coisa que ele se esforçou bastante para me fazer ler, né? Então é uma cobrança minha. Então, simplesmente por essa razão, eu vou ler nessa edição da Almeida de 1995. Mas eu tenho uma outra edição da Almeida que é revista e atualizada. Eu tenho aquela edição do Peregrino, a Bíblia do Peregrino, que é católica. Então, quando eu ficar em dúvida, eu tenho onde buscar uma tradução mais atualizada. Então, eu tenho onde buscar informações para sanar as minhas dúvidas, mas ainda assim, quando eu ficar com dúvida e sentir a necessidade de colocar aqui no canal para que alguém tente esclarecer para mim, eu vou fazer isso também. Então, deixando claro que eu não tenho a intenção de ensinar nada sobre a Bíblia a ninguém, porque eu não tenho embasamento para isso, eu não tenho experiência, enfim, vai ser a primeira vez que eu faço a leitura da Bíblia. Bom, como ela comentou, não é uma coisa que a gente estava acostumado a fazer, né? Então não é como a gente já vem fazendo há cerca de mais de 1 ano e meio, mais ou menos, que é ler o livro, gravar, ela manda para mim, eu faço a edição, etc. Então hoje isso já funciona de uma forma mais fluida. Aqui a gente está falando de uma narração, então, e principalmente como está no início desse processo de narração, a gente ainda está entendendo como que esse fluxo, né, de trabalho, digamos assim, como que isso vai funcionar entre a gente. Mas uma coisa que a gente consegue já falar é que na primeira semana, então, de 2023, a gente já vai ter o primeiro vídeo da Bíblia narrada, que será de Gênesis. Então, logo no começo aí de 2023, a gente já pode fazer esse compromisso de que a gente vai ter, então, esse primeiro vídeo, né, essa primeira narração. Mas para os demais vídeos, então, né, as outras narrações, a gente, por enquanto, não vai se colocar em nenhuma data ou algum período específico de fazer as postagens aqui no YouTube, até para a gente entender como que vai funcionar esse fluxo de trabalho entre a gente. Bom, então nesse vídeo é isso. Mais uma vez, né, a gente quer agradecer aí todas as pessoas que seguiram aqui o canal, que assistem os vídeos, curtem, comentam, etc. Se você quiser deixar algum comentário sobre algum livro ao longo do ano, sobre esse projeto de narração da Bíblia, ou sobre qualquer outro assunto, é só deixar aqui embaixo. Como eu disse, vou deixar o link para a conta no Instagram aqui na descrição, então segue a gente por lá também. Quinta-feira, então, a gente vai ter um vídeo sobre a nossa meta de leitura para 2023, os nossos 12 livros para 2023. E a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Até lá, tchau, tchau.